começar, né, mais uma aula no ciclo aí das aulas de biologia, hoje falando dos ciclos biogeoquímicos. Eu sou a professora Márcia, estarei mediando, né, com vocês pelo chat, e esta, né, a professora Daniela, está aqui. Né, prazer, professora, boa tarde. Prazer é meu. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de biologia com vocês, né? Só que antes, vamos se preparar para a aula, pegar um caderno para fazer anotações, relaxar. Você está aí no seu ambiente, deitadinho, sentado, tranquilo. Vamos preparar para entender o que vai ser passado nessa aula de hoje. Então, pega o caderninho, pega a caneta, presta atenção e faça os seus registros para posteriormente você utilizar em alguma atividade, trocar uma ideia com o seu professor, tirar dúvidas, ok? O tema da aula é ciclos biogeoquímicos. Considerando os ciclos biogeoquímicos, a gente pode dizer que uma molécula, por exemplo, que está lá no rio Tietê, pode estar presente em um outro momento, num copo de água que você pega aí na torneira da sua casa? Vamos falar um pouquinho aí no chat. O que você acha? E aí? Bem, vamos dar então uns 3 minutinhos, tá? Para que todo mundo possa então interagir, responder aqui no chat e em seguida nós voltamos, né, com as respostas de vocês. Olá, então gente, voltando aqui, né, com a nossa interação pelo chat, tá? Antes de nós voltarmos, né, e eu ver aí as respostas que vocês deram para a pergunta que a professora Daniela emitiu, eu gostaria, né, que vocês prestassem atenção que a professora Daniela vai passar ainda uma informação para vocês, né, para que a gente possa então fazer essa retomada. Professora. Legal, a gente falou sobre o tema da aula, que é ciclos biogeoquímicos. Quais habilidades serão trabalhadas nessa aula, né? Para descrever as relações alimentares que estabelecem entre seres vivos, porque os ciclos biogeoquímicos têm a ver também ainda com essa parte de relação. Vocês, não sei se vocês se lembram mais das últimas aulas sobre cadeias e teias alimentares, certo? A manutenção da vida, fluxo de energia e matéria, cadeias e teias alimentares e os ciclos biogeoquímicos, tudo se envolvendo aí. Conforme a gente for falando, vocês vão ver que uma coisa liga na outra. Vamos ver lá as respostas de vocês?
Eu acho que seria, né, de bom tom, professora, que nós repetíssemos a pergunta, porque pelo que eu percebi aqui da interação, né, os alunos eles não conseguiram captar assim a pergunta, né, com maior propriedade. Você não poderia repetir, por favor, a pergunta? Legal. Então vamos retomar aí a questão. Para iniciar o assunto da matéria, que são ciclos biogeoquímicos, eu fiz um questionamento para vocês participarem, começarem a pensar um pouquinho sobre esse ciclo. E, falando em ciclo da água, que é o que faz o tema, né, dessa pergunta, uma molécula de água que está presente lá no rio Tietê pode estar presente no copo d'água na hora que você põe o copo lá na torneira? Pensem aí um pouquinho e respondam no chat. Vamos interagir um pouquinho sobre esse início da aula. Então agora, né, 1 minuto para todo mundo poder dar uma pensadinha aí, tá bom? Nós voltamos já. Olá, gente. Então, aqui, né, de acordo com as respostas que vocês deram, tá? Muitos alunos falaram sobre, sim, é possível, por meio da evaporação. Outros falaram que é possível porque a água circunda, né, circula o mundo aí, e que também há muitas moléculas iguais. Bacana, legal, é isso aí mesmo, né? As moléculas vão circular mesmo. E o ciclo biogeoquímico é isso. As moléculas, os elementos químicos participando nesse ciclo, passando pela vida, pelos organismos vivos, por isso que a gente fala bio, e pelo ambiente físico. Ciclo biogel, que quer dizer o ambiente físico, e químico dos elementos químicos, certo? Vamos lá. É isso aí, ó. Ciclos renovam-se de formas constantes. Biogeoquímicos, elemento químico passa por organismos e pelo ambiente, e os químicos dos elementos químicos. E pensando na água, se é um ciclo constante, por que falamos em faltar água? Quais são os motivos reais dessa falta d'água? A gente fala de falta de água potável, né, disponível para a nossa necessidade. Organismos vivos necessitam de água. Água é essencial para a vida. Qual é o problema, então? Tanta preocupação com a água. Não deixa essa torneira ligada. Vamos tomar cuidado, não vamos poluir nossos mananciais. O problema é ter a água de uma forma potável, uma forma limpa e também possível para todos, porque também a distribuição de água, ela não é muitas vezes correta. Pensando aqui no nosso ambiente, no nosso país, lá na Amazônia, por exemplo, tem bastante água? Tem, né? E aqui em São Paulo? Já diminui um pouco a quantidade, tem muito mais pessoas que necessitam de água aqui em São Paulo. Então, às vezes, também essa distribuição da água atrapalha um pouco, então a gente toma cuidado com a água que a gente tem aqui, cuidar e dar valor na água que a gente tem ali na torneira, limpinha e bem tratada, certo? Continuando, considerando o ciclo da água, reflita sobre a informação que tem aí, ó. Sem florestas não há água. Legal, qual que é o vínculo aí das florestas com a água? As árvores absorvem a água do solo, transpiram, né, e devolvem para a atmosfera. Então, a evapotranspiração é super importante para o ciclo da água, né? As plantas, elas vão retirar essa água do solo, vão utilizar, e na evapotranspiração volta para a atmosfera, se condensa e cai em forma de chuva novamente. Se a gente não tem água, esse ciclo muitas vezes vai ser interrompido, vai atrapalhar o ciclo da água naquele momento, perdendo a floresta, né, as árvores, perdendo esse processo de evapotranspiração. Então, em solos descobertos,
há uma menor quantidade, uma menor capacidade das florestas de reter a água. Por exemplo, cidades urbanas, né? O pessoal tira toda a floresta, faz o recapeamento, faz lá as estradas, as rodovias, cai a água da chuva, né? E aí o que acontece? Essa água ela não é absorvida pelo solo, não é absorvida pela árvore, e aí atrapalha esse ciclo da água. Fotossíntese e respiração. Olha que legal aí a imagem. A gente está falando do ciclo da água, legal, importante, faz parte também, né, da parte da fotossíntese. E agora a gente vai falar um pouquinho também de outros ciclos biogeoquímicos. Quais são os ciclos biogeoquímicos? Por que você começou com o ciclo da água, professora? Porque o ciclo da água, ele é muito visível para a gente. É fácil de observar o ciclo da água. Você vê a água evaporando, quando, por exemplo, cai aquela chuva, aí vem aquele sol forte, você vê aquele vapor, né, da água, você vê a chuva caindo, você vê a chuva se formando, as nuvens bem carregadas de água. Então é um ciclo bem visível. Por isso que a gente começa aí pelo ciclo da água e fala bastante dele. Só que a gente tem outros ciclos que são tão importantes quanto, né? Faz parte aí de todo o equilíbrio do ecossistema. O ciclo, por exemplo, do oxigênio. Na fotossíntese e na respiração, a gente tem o ciclo do oxigênio. Olha que legal as plantas, como elas participam, como elas são importantes. Elas retiram o CO2, olha ali a setinha vermelhinha, CO2. O que é CO2, professora? Gás carbônico. Gás carbônico não é legal em excesso, né? Causa aquecimento global. Olha como é importante as árvores. Vão retirar esse CO2, vão fazer um processo lá, né, que se chama fotossíntese, e devolver o oxigênio para a gente, para nós seres vivos. Todos os seres vivos precisam de oxigênio, certo? E a respiração? Aí é o contrário. O oxigênio vai entrar, a gente vai utilizar esse oxigênio e devolver gás carbônico aí para a atmosfera, tá? Então, no processo de fotossíntese, entra o oxigênio e sai CO2. No processo de respiração, é o contrário. Entra CO2 e sai o oxigênio. Qual que é a relação, então, entre os ciclos do carbono e do oxigênio? Professor, agora entrou o ciclo do carbono. Exatamente. O ciclo do oxigênio e do carbono, ele tem uma relação. Um interliga com o outro, tá? E qual que é a relação entre eles e os processos de fotossíntese e respiração? Olha lá. Um outro esquema aí, para vocês entenderem. Organismos fotossintetizantes, né? Eles liberam oxigênio. Nossa, setinha azulzinha. Esse primeiro esquema aqui do lado esquerdinho da tela, né? Eles liberam o oxigênio para a gente respirar. Animais, não só animais herbívoros, né? Respiram, todos os animais. Teve um pequeno equívoco, mas os animais herbívoros também utilizam oxigênio. E mandam o CO2 para a atmosfera. Olha lá a outra setinha. Então vamos acompanhar a setinha. Organismos fotossintetizantes, as plantas, os vegetais, liberam oxigênio. O animal, outros seres vivos no geral, utilizam esse oxigênio e liberam o gás carbônico, certo? Os organismos fotossintetizantes puxam esse gás carbônico e liberam o oxigênio. Professora, mas tem duas setinhas ali no oxigênio e os organismos fotossintetizantes. Os organismos fotossintetizantes também utilizam oxigênio? Sim, na respiração. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. O segundo ciclo, olha que interessante. Uma coisa vai ligando a outra, né? A planta, os organismos fotossintetizantes, liberam carboidrato. O que é isso, Pro? Na parte da fotossíntese, na hora que eles puxam o CO2, eles criam a glicose num processo lá, né? Pega o CO2, pega a água e transforma em carboidrato, a glicose. Esse carboidrato ele é disponibilizado para animais herbívoros, certo? Porque os animais herbívoros, os vegetarianos, vão se alimentar dessa planta. E esse animal e essa planta, quando venha a falecer, a decomposição de fungos e bactérias também devolvem CO2 para a atmosfera. Assim como a respiração dos animais também devolvem o CO2. E o CO2 volta para a planta na parte aí da fotossíntese. Então é todo um ciclo que se interliga, o ciclo do oxigênio e do carbono, utilizando a respiração ou utilizando para a fotossíntese e depois colocando esse carbono em disposição como
na cadeia, porque os outros animais, os carnívoros que se alimentam de herbívoro, também vão utilizar esse carbono. Porque esse carbono veio da onde? Da fotossíntese, da respiração das plantas que transformaram ele em glicose, certo? A destruição das florestas intensifica o efeito estufa. Redução da absorção de CO2. Bom, como a gente falou, se as plantas, as árvores, elas utilizam CO2 para fazer a fotossíntese, quando a gente tem menos árvores, menos plantas, reduz a absorção desse CO2, né? E aí a gente tem um probleminha, porque aí a gente tem mais CO2 na atmosfera e aí intensifica o efeito estufa. Só que o efeito estufa é algo natural, o problema é o aquecimento global, porque esse CO2, ele intensifica, ele aquece ainda mais a atmosfera. Mas isso é uma outra parte, né, a parte de poluição. Vamos continuar aqui nos ciclos. Decomposição também devolve carbono para a atmosfera. Então, quando os animais vêm a falecer, né, acaba ali o ciclo de vida, a decomposição também libera CO2 na atmosfera. Então, manter as florestas, os oceanos, os principais produtores de O2. Nossa, legal, o pessoal fala muito que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Isso é uma frase meio clichê já. Isso é verdade? É importantíssima a Amazônia, né? Ela vai equilibrar também a parte de clima, ajuda muito na absorção de CO2. Porém, os maiores produtores de O2 são os fitoplânctons, que são organismos microscópicos que vivem nos oceanos. E eles fazem muita fotossíntese mesmo. Então, eles liberam muito oxigênio para o planeta e também absorvem bastante CO2. Então, é super importante para garantir a quantidade necessária de oxigênio e a absorção desse carbono, a gente manter, claro, os nossos oceanos bem limpos, cuidar bastante e cuidar também das nossas florestas, que são esses organismos que vão limpar um pouco aí o planeta, né? Vão puxar esse CO2 e liberar o O2, que é super importante para os seres vivos em geral. Ah, legal. Aqui também gostaria um pouquinho da participação dos nossos alunos, né? Ciclo de oxigênio, ciclo de carbono. A gente vai entrar um pouquinho no ciclo do nitrogênio também. Então, vamos falar de rotação de culturas. O que será que é isso? O professor já comentou com vocês o que é rotação de culturas? Sabe dizer qual é a relação dessa técnica com o ciclo do nitrogênio? Vamos parar um pouquinho? A gente vai entrar agora em ciclo do nitrogênio. Se tiver mais alguma dúvida sobre o ciclo do oxigênio e do carbono, e até mesmo da água, que foi que a gente iniciou a aula, vocês podem também fazer a pergunta aí pelo chat e participar da nossa problematização para interagir aqui na nossa aula, certo? 2 minutinhos.
professora. Aqui, como respostas, colocaram matéria química, liberação do nitrogênio. Alguns falaram que nunca tinham ouvido falar da rotação de culturas. Os professores, né, não entraram nesse tema com eles em sala de aula, né? E olha só, por enquanto, né, eles falaram que por enquanto eles ainda não sabem muito assim, sobre a questão de rotação de culturas. A senhora poderia estar me explicando melhor para eles? Alguma dúvida sobre oxigênio, carbono? Ainda não, né? Então, eles só colocaram como matéria química e a liberação. Legal. Como dúvidas. Então vamos lá, vamos continuar aí dando sequência aos nossos ciclos. Vamos falar um pouquinho do ciclo do nitrogênio. Rotação de cultura é uma técnica bem utilizada para trazer de volta o nitrogênio para o solo, tá? Vamos entender então o ciclo do nitrogênio e eu já volto aí na rotação de cultura para vocês, tudo bem? Deixa que fica mais fácil de entender. Ciclo do nitrogênio. Vamos lá na luz. Nitrogênio, gente, é um gás muito abundante na atmosfera. Tem bastante. E a gente utiliza bastante ele também. Só que a gente não consegue respirar esse nitrogênio. O nitrogênio não vem na respiração. O nitrogênio vem através da alimentação, tá? E aí, como que funciona, então? O nitrogênio está lá na atmosfera. Tem bastante nitrogênio, legal. Só que eu preciso desse nitrogênio aqui, no solo. Esse nitrogênio, então, ele vai passar por um processo, que é o ciclo do nitrogênio. A primeira parte desse processo a gente chama de fixação. Como ocorre a fixação? Tá aí também no slide para vocês. Bactérias que estão, ou elas estão livres no solo, tá? Tem bactérias livres no solo que fazem essa fixação. E tem uma super importante, que é super famosa, que chama rizóbio. Onde moram esses rizóbios? Nas raízes das plantas, tá? Que plantas especificamente? As leguminosas. Então, se você pegar uma leguminosa, o que é uma leguminosa? Feijão, soja, ervilha. Lá na raiz, elas têm nódulos. Nesses nódulos vivem essas bactérias, os rizóbios, gênero rizóbio. E essas bactérias são super importantes, porque elas conseguem pegar o nitrogênio e trazer para o solo, tá? Então, essa primeira parte, fixação. As bactérias pegam o nitrogênio e fixam no solo, trazem para o solo, transformando esse nitrogênio em amônia, tá? Vamos por aqui. Amônia. Legal. Também tem um processo através de raios. A hora que está acontecendo os raios lá nas tempestades, essa descarga consegue fazer uma transformação nas moléculas de nitrogênio e transformar e trazer como amônia e fixar, certo? Legal. Só que assim, as plantas, elas gostam da amônia ainda de uma certa forma modificada. E aí, como que vamos fazer aqui? Vai passar por mais processos. Outras bactérias fazem uma transformação que a gente chama de nitrificação. O que ocorre aqui na nitrificação? A amônia transformada em nitrito. Só que o nitrito não é muito legal. A planta pode até absorver ele, mas ela não gosta muito. Então, o que acontece? De novo, outra transformação, ainda na nitrificação. Essas bactérias transformam o nitrito em nitrato. Aí sim, legal. Aí as plantas ficam felizes. Elas vão absorver esse nitrato e vão crescer, vão transformar esse nitrato em proteínas, né? Porque o nitrato, ele participa da formação dessa molécula de proteína e também nas bases nitrogenadas, DNA e RNA. Tá? Então é importante para as plantas o nitrato, porque o nitrogênio foi transformado e vai agora ser utilizado por esses vegetais. Legal. E ainda tem um outro processo. Passamos aqui pela fixação, nitrificação. E aí aqui, algumas bactérias, elas vão transformar esse nitrato em nitrogênio novamente. Vai voltar para a atmosfera. Qual nitrato? Que não foi utilizado, está lá. E as bactérias
plantinha ou um animalzinho venha a falecer. Na decomposição, aí ele devolve para o solo amônia, tá? Aí vai direto, não precisa da fixação. Deu para entender? Legal. Então, lembrando, uma coisa muito importante, que o nitrogênio é importante. Aí ele precisa fazer todo esse ciclo aqui, tá? Lembrem sempre, fixação, nitrificação, e esse processo aqui, que as bactérias pegam o nitrato e devolvem como forma de nitrogênio, a gente chama de desnitrificação. Okay? Olha como as bactérias são importantes, né? Às vezes ela tem uma fama de má, bactéria não é legal, causa doença. Não, bactéria é super importante, inclusive nos ciclos biogeoquímicos. Então vamos lá para o slide um pouquinho? Vamos lembrar. Fixação, bactérias transformam nitrogênio em amônia e nitrito e depois nitrato, certo? Amonificação, a ureia é eliminada pela urina, é um dos resíduos do metabolismo dos animais e é transformada em amônia por bactérias do solo. Exato, isso também. Eu não falei, mas isso também é importante. Se esse animal, ele urina, né, ele faz a urina dele ali no solo, a ureia vai ser transformada também em amônia por essas bactérias, tá bom? Também é uma forma aqui direta, igual a decomposição, caso eles venham a falecer. E aí a nitrificação, as bactérias do solo transformam amônia em nitrato e nitrito e depois em nitrato, ok? Utilizamos aqui, elas conseguiram utilizar, formar o corpinho delas, né, a matéria orgânica delas, e aí o que não utilizou, bactérias transformam esse nitrato em nitrogênio e devolvem aí para a atmosfera. Legal? Tudo bem? Tranquilo. Professor, e a rotação de cultura? Onde fica aí? Legal. Lembrando, vamos retomar a pergunta que a gente fez para vocês participarem aí. A rotação de cultura é o seguinte. Você tem lá uma plantação de alface, por exemplo. Você planta alface, planta alface, planta alface. E aí, em um certo momento, você está com um solo pobre em nitrogênio. Precisa intensificar o nitrogênio ali naquela área. O que você faz? Você plantou alface e colheu. Aí você vem e traz uma planta leguminosa. Feijão, ervilha, né? Qualquer leguminosa. Por que você vai plantar essa leguminosa naquele solo? Porque tem a fixação do nitrogênio aqui para você. Como? Através dos rizóbios que vivem nos nódulos das raízes dessas leguminosas. Aí você pega a planta, fica bonitinho lá, né? Volta o nitrogênio, fortalece aquele solo, você tira a leguminosa e planta novamente a planta que você utiliza para comércio, certo? Isso é muito famoso aí por agricultores, né? Por quem trabalha com isso aí. A gente chama de rotação de culturas. Legal? Ah, professora, mas também tem uso de fertilizantes, né? Eles podem muito bem utilizar fertilizantes lá para adubar, para aumentar a produtividade. Pode e é muito utilizado, né? Só que o uso de fertilizantes vai causar um desequilíbrio no ecossistema. Lembra que eu falei que os ciclos biogeoquímicos, tanto o ciclo da água, oxigênio, carbono e agora o nitrogênio, ele é super importante. Um ajuda o outro. Só que quando você interfere nisso, a gente chama de poluição, interferência humana, está colocando algo que de repente vai até sobrar ali, não era necessário. Então, quando você usa muito fertilizante na terra, vai ter alguns problemas. Por exemplo, você pode intensificar o efeito estufa, aumentar muito a liberação do óxido nitroso, porque você percebeu que aqui eles voltam, traz de novo para a atmosfera o nitrogênio, tá? Nitratos em excesso pode causar eutrofização de corpos d'água. O que é eutrofização? Eu não falei que o nitrogênio ajuda no aumento da massa, né, da matéria ali das plantas? Então, por exemplo, você coloca fertilizante ali na sua agricultura, na sua plantação. Chove e leva esse excesso de fertilizante para um rio. Esse rio, o que vai acontecer? Ali no corpo d'água tem bastante planta, né? E aí, utilizando esse fertilizante, o que vai acontecer? Vai intensificar, vai aumentar a massa de vegetal, de plantas daquele rio. E aí, aquele rio vai começar a perder muito oxigênio, porque vai começar a utilizar muito oxigênio. Essas plantas, num certo momento, podem morrer e
pode cobrir ali a parte de cima do rio e não entrar mais os raios solares. Então, isso é eutrofização. Isso também pode ser causado por fertilizantes. Então, o excesso de nitrogênio no solo também, no rio também pode atrapalhar muito esse ciclo, né, natural. Porque é importante ter matéria orgânica, mas não em excesso. Excesso é sempre poluição, tá? E o excesso de nitrogênio no solo prejudica o crescimento da planta, né? Porque se você está tendo nitrogênio suficiente para o crescimento da sua planta cresce saudável, está se alimentando bem, ok. Agora você começa a exceder o excesso de nitrogênio, a quantidade de nitrogênio, essa planta ela pode crescer demasiadamente de uma forma não muito boa, não natural, pode atrapalhar aí, o crescimento natural dessas plantas, certo? Bom, legal. Acho que era legal a gente ficar uns 2 minutinhos aí, aguardar para ver se tem alguma dúvida ainda. Muitos ciclos, muitas informações. E vocês? Conseguiram compreender os ciclos biogeoquímicos? Que uma coisa interliga ali com a outra? 2 minutinhos, tá? Vai lá no chat, pergunta aqui para a professora, a gente responde para vocês. Voltando aqui, gente. Olha só, professora, muita interação no chat, muitas perguntas. Que bom, né, gente? Parabéns aí, né, pela participação de vocês. Olha só, há uma pergunta aqui sobre... A pessoa quer saber um pouco mais sobre a eutrofização dos corpos, rotação de culturas, né? Ela gostaria de aprofundar um pouco mais esse tema. A outra pergunta, é usado nitrogênio em carros? E também, outra pergunta é, a falta de nutrientes no solo atrapalha o crescimento das plantas? Falta de nutrientes? E falta de nitrogênio. A falta de nitrogênio, sim. Nitrogênio atrapalha? A falta de nitrogênio atrapalha, sim. Por quê? Lembra que eu falei? O nitrogênio, gente, ele é importante para os seres vivos fabricarem as proteínas, que são super importantes para quê? Para o crescimento. Proteína, ela faz o organismo crescer, faz também as manutenções necessárias para o seu organismo, né? E também tem as bases nitrogenadas. Quem lembra desse nome aqui? Onde que tem base nitrogenada? DNA, né? Então é importantíssimo. Então, se não tem nitrogênio, se começa a faltar nitrogênio, as plantas vão sentir muito, vão ter problema com o crescimento, com a formação dessa matéria aí, corpinho das plantas. Então, precisa ter nitrogênio em equilíbrio. Precisa ter um ciclo natural, né? Claro que o uso de fertilizantes de uma forma correta, tranquila, né?
Eutrofização. Isso. Eutrofização, gente, vamos escrever aqui. Eu vou explicar muito por cima. Por quê? O importante hoje é vocês entenderem os ciclos biogeoquímicos. Eutrofização é poluição. É algo que não está legal, está um desequilíbrio no ecossistema aquático. Então, isso aqui é matéria mais para frente. Vocês vão ver de novo, vocês vão rever essa parte de eutrofização, certo? Mas vamos só falar um pouquinho aqui por cima. O que é eutrofização? Você joga muito nutriente, por exemplo, nitrogênio, ou também matéria orgânica, restos de comida, esgoto, que joga lá no ambiente aquático, tá? Então, qualquer nutriente que joga nesse ambiente, o que vai acontecer com as plantas, com as algas que vivem aqui? Elas vão se multiplicar. Muita alga aqui em cima do corpo da água, ela impede a energia solar, né, a luz de entrar. Então, outros organismos fotossintetizantes que estão aqui, eles não recebem energia. O que pode ocorrer? Pode ocorrer morte desses organismos que já existem aqui, aumentar ainda mais a matéria orgânica, e aí essa decomposição pega muito oxigênio desse corpo d'água. Então, vai acontecer um total desequilíbrio nesse ecossistema aquático, tá? Mas a gente pode retomar isso aqui numa próxima aula, certo? Qual a outra questão? Bem, agora, né, nós já vamos indo, né, para o final da nossa aula de hoje, né? Gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês no chat, perguntas extremamente, né, pertinentes à aula, né? E até a próxima. Muito obrigada. Tchau, professora. Obrigada pelo convite. Legal.